Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje iremos dar continuidade ao nosso assunto sobre a ótica geométrica. Vamos falar sobre os defeitos da visão. A visão é um dos mais importantes entre os 5 sentidos humanos. Ela nos permite a percepção do mundo, com todas as suas formas e cores, que nos impressionam a cada dia. O olho humano, ele pode apresentar algumas anomalias que levam à dificuldade de enxergar em algumas situações. Essas anomalias, elas podem ser a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, a presbiopia, o estrabismo e o daltonismo. Estudaremos agora essas disfunções do globo ocular e o melhor método de correção desses problemas e a forma como essas pessoas elas percebem a imagem. Vejamos agora o nosso primeiro defeito da visão, que é a miopia. A miopia é uma anomalia da visão que consiste em um alongamento do globo ocular. Preste atenção na nossa primeira imagem, que é o desenho de um olho humano. Nesse caso, há o afastamento da retina em relação ao cristalino, fazendo com que a imagem ela seja formada antes da retina, fazendo com que essa imagem ela não seja nítida. O míope, ele tem uma grande dificuldade de ver o objeto que está distante, que está longe dele. A correção do míope, ela é feita com a utilização de uma lente divergente, produzindo uma imagem real e exatamente sobre a retina. Vejamos agora como é a imagem que uma pessoa com miopia vê. Preste atenção como a imagem é formada. Nós temos uma imagem do lado direito da tela com uma pessoa sem o defeito da visão. Já do lado esquerdo, com uma pessoa míope ver a imagem. Podemos perceber essa imagem totalmente embaçada. Os míopes, eles têm uma grande dificuldade de enxergar os objetos que estão distantes. Vejamos agora o nosso próximo defeito da visão, que é a hipermetropia. A hipermetropia é um defeito oposto à miopia, ou seja, aqui existe uma diminuição do globo ocular. Nesse caso, a imagem dos objetos próximos ela é formada além da retina, como você pode analisar na tela do lado esquerdo. Um olho hipermétrope, a imagem formada ela não é nítida. A correção desses defeitos ela é possível através da utilização de uma lente convergente, como você pode analisar na tela do lado direito. Um olho hipermétrope, ao colocar uma lente convergente, a imagem ela vai se prolongar em cima da retina. Dessa forma, o objeto situado em um ponto próximo ao olho, a imagem ela será nítida. Vejamos agora como uma pessoa que possui esse defeito da hipermetropia, ela vê os objetos. Preste atenção como a imagem é formada. Nós temos uma imagem onde as coisas, as pessoas, o objeto que estiver próximo dessa pessoa que possui esse defeito, ele não consegue perceber com nitidez. Ela vê as pessoas de forma embaçada. É dessa forma que uma pessoa hipermétrope, ela vê os objetos. Vamos analisar agora um outro defeito da visão, que é o astigmatismo. O astigmatismo, ele consiste no fato de que a superfície que compõe o globo ocular, ela apresenta uma diferente no raio de curvatura, ocasionando uma falta de simetria em torno do seu eixo óptico. Ou seja, a diferença da curvatura de córnea ou do cristalino nas diferentes direções. Esse defeito ele é comparado à curvatura de um ovo ou até mesmo de uma bola de futebol americana. Isso resulta
em diferentes profundidades do foco, que distorcem a visão tanto de longe quanto de perto. A imagem, ela se forma na retina, mas não com perfeição. Vejamos agora como a imagem que uma pessoa com astigmatismo, ela percebe o ambiente ao seu redor. Preste atenção que a visão, ela fica manchada dos objetos, tanto os objetos que estão próximos quanto aqueles que estão distantes. A correção, ela é feita com a utilização de uma lente cilíndrica capaz de compensar tais diferenças entre o raio de curvatura. Vamos analisar agora o nosso próximo defeito, que é a presbiopia. A presbiopia é uma anomalia da visão semelhante à hipermetropia, que ocorre com o envelhecimento das pessoas. Esse tipo de defeito da visão, ele também é conhecida como vista cansada, ocasionando o relaxamento dos músculos. A presbiopia é uma perda da capacidade de acomodação dos olhos, que resulta na piora da visão de perto. Ele aparece geralmente após os 40 anos de idade e tende a evoluir com a idade. Porém, se essa acomodação muscular ela for muito intensa, a pessoa que tem presbiopia, ela também terá problema na visão de longa distância, uma vez que essa aproximação do ponto remoto, o problema ela vai se tornar semelhante ao do míope. A correção, nesse caso, ela se dá com a utilização de uma lente bifocal, convergente e divergente. Vejamos agora como é a imagem que uma pessoa com presbiopia, ela percebe o ambiente ao seu redor. Preste atenção que a visão, ela também fica embaçada quando os objetos estão próximos. Essa pessoa, ela não consegue ler com facilidade o que está escrito no jornal. Por isso que a tendência é afastar o jornal ao máximo possível para tentar ler. Vamos analisar agora o nosso próximo defeito da visão, que é o estrabismo. O estrabismo, ele está relacionado com uma falta de coordenação dos movimentos de uma série de músculos que liga a parede externa do globo ocular, que permite os diferentes movimentos dos olhos no interior da órbita. Em alguns casos, é possível corrigir o defeito com o uso de um prisma. Vejamos agora como é a imagem que uma pessoa com estrabismo, ela percebe o ambiente ao seu redor. Por exemplo, em uma criança, o cérebro, ele aprende a ignorar a imagem do olho mal alinhado e ver somente a imagem de apenas um dos olhos. Isso causa perda na percepção da profundidade e da visão binocular, que é a visão dos dois olhos. Já na visão de uma pessoa adulta que desenvolve o estrabismo, frequentemente tem a visão duplicada, pois o cérebro já está treinado a receber a imagem do ambiente. Os olhos, eles não conseguem ignorar a imagem do olho desviado. Por isso, consegue perceber a imagem repetida, como vocês podem observar na nossa tela. E por fim, nós temos o nosso último defeito da visão, que é o daltonismo. O daltonismo é uma anomalia genética, geralmente herdada, na qual a pessoa ela é incapaz de distinguir, de diferenciar certas cores, principalmente o vermelho e o verde. Os cones receptores de luz, elas localizam sobre a retina.
Elas contêm uma pigmentação que seleciona as luzes vermelhas, verdes e também azul. Se a quantidade dessa pigmentação é reduzida ou se um ou mais dos 3 sistemas de cores estiver ausente, a pessoa ela será daltônica. Essa anomalia é impossível de ser corrigida. Essa imagem que vocês estão vendo na tela é um dos testes mais conhecidos, como é o teste das cores. Esse exame é um conjunto de cartões impressos em que consiste em números ou formas desenhadas em um círculo que eles colocam montadas em alguns círculos. Dessa forma, são apresentadas ao paciente durante o exame e, de acordo com as respostas, é criada um diagnóstico do grau de daltonismo dessa pessoa, onde a pessoa que possui uma visão normal, ela consegue perfeitamente diferenciar essas cores. Com isso, ela consegue facilmente visualizar os números que estão no interior de cada círculo. Boas aulas, bons estudos e até a nossa próxima aula.